Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em 2 cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial e trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Agora eu posso ver seus olhos de amor. Nós fomos libertos para louvar e adorar. Pastor David Bignon. A gente sacrificou um louvor para não sacrificar a hora da mensagem. Pastor David é um grande amigo nosso. É uma alegria, uma honra recebê-lo aqui mais uma vez. Pastor David é teólogo, professor de teologia, escritor, tem vários livros publicados. E nós tivemos a alegria de lançar, foram 2 dos seus livros aqui, não foi? Amém. A comunidade cristã Oásis está feliz em receber o pastor David? Amém? Deus te abençoe ricamente. Obrigado, pastor. É com muita alegria que eu retorno aqui com os irmãos para estarmos meditando um pouco da palavra de Deus. Da última vez que eu estive aqui, eu estive ainda em produção, esse livro aqui, o livro Revelações Originais do Salmo 23, que é produto de uma pregação que eu preparei para pregar aqui. Foi no final do ano passado, em outubro do ano passado. Eu estive pregando aqui, portanto, e então pude produzir esse livro que é fruto dessa mensagem. Infelizmente, o livro já foi esgotado. Eu fiz uma primeira tiragem. Essa primeira tiragem já se esgotou. E já mandei fazer a segunda. Estou aguardando chegar. Pena que não deu tempo de chegar antes de eu vir aqui. Mas, assim que possível, estarei também oferecendo, o pastor José Wellington, porque ele também está aqui, ele participou aqui, fazendo a apresentação do livro. E também gostaria de trazer aos irmãos para oferecer esse livro aqui, que é o fruto, como eu disse, daquela mensagem que eu dei aqui, e é versículo por versículo, palavra por palavra, do Salmo 23, totalmente de acordo com o seu original na língua hebraica. Então, há tesouros aqui escondidos, que somente no original hebraico podemos cavar e compreender todas as promessas e bênçãos aqui no Salmo 23. É um livro realmente abençoador. Esse aqui é o outro livro que eu publiquei, que também está esgotado, mas você consegue também adquiri-lo no site da editora Contextualizar, que é www.contextualizar.com.br. Esse livro aqui é a Ética do Casamento Judaico. Ele é a monografia de mestrado em Ciências da Religião, que eu estive cursando, e é o produto final dessa minha monografia de mestrado. E aqui eu trato todos os detalhes do casamento e família à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, e também é um tema que vem bem a propósito dos tempos em que vivemos hoje em dia. É um livro que também vem a propósito desse tema que estamos lidando hoje em dia. O tema de família, o modo como a família tradicional tem sido tão atacada na nossa cultura hoje em dia,
de modo que eu quero convidar você a conhecer tanto o meu livro do Salmo 23, quanto também o livro A Ética do Casamento Judaico. Caso você tenha interesse, em meu canal do YouTube, que é o meu nome, Davidson Pignon, ali eu já tenho mais de 500 vídeos lançados sobre estudos, mensagens, pregações ali, meditações, e também tenho 2 séries. A série especial que eu fiz para o livro do Salmo 23, capítulo por capítulo do livro, explicado ali, e também o livro A Ética do Casamento Judaico, quando também tenho essa série especial falando sobre família. Vai ser bênção também, caso você tenha interesse nesses temas. Muito bem. Eu gostaria de convidar você agora para abrir a palavra de Deus no Salmo de número 39. Salmo de número 39. Nós vamos fazer a leitura do versículo 7. Salmo de número 39, versículo 7. Espero que os irmãos já tenham achado o Salmo 39, versículo 7. Inicialmente apenas esse versículo, que fala o seguinte: Agora, pois, Senhor, o que espero eu? A minha esperança está em Ti. Novamente. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Às vezes nós começamos a pensar sobre o que esse versículo quer dizer. E a gente percebe aqui que ele usa essa palavra, o verbo esperar. Quando o salmista diz, quando o rei Davi, o salmista diz, que ele faz uma pergunta para Deus. E essa pergunta, claro, é uma pergunta retórica. Quando ele faz essa pergunta, ele diz: o que eu tenho esperado? E esse verbo esperar é um verbo que muitas vezes nós não compreendemos adequadamente de acordo com o que a Bíblia ensina sobre ele. Porque em nossa cultura, quando falamos em espera, falamos em uma ação passiva. Quando eu digo que eu estou esperando alguém, eu estou passivamente aguardando esse alguém. Então, essa é a ideia de passividade. E toda a ideia de passividade nos traz também uma ideia equivocada de que se eu sou passivo, eu estou deixando o bonde andar. Eu estou deixando oportunidades importantes para a minha vida, para a minha vitória, escaparem entre os meus dedos porque eu sou passivo demais. Porque eu estou esperando demais. Porque ao invés de batalhar, de lutar, de ser proativo, eu estou sendo paciente demais. Só que esse é um conceito que não faz parte da Bíblia. Especialmente quando pensamos na Bíblia como a palavra de Deus que nos ensina o modo certo que devemos agir para poder agradar o coração de Deus. Então, quando passamos a pensar nesse conceito de espera, à luz da Bíblia, começamos a enxergar que, na verdade, esperar em Deus não é passividade. Não se traduz numa passividade fruto, por exemplo, de alguém que está desanimado, de alguém que está totalmente para baixo, de alguém que é preguiçoso, não gosta de trabalhar, não gosta de se esforçar. Quando eu penso em espera, eu penso numa atitude que, na verdade, requer muito esforço da minha vida. Se você já esteve ansioso, e com certeza você já esteve ansioso ou ansiosa, minha irmã, em alguma situação de sua vida, você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o quão difícil é você aquietar a sua mente, aquietar o seu coração, enquanto você aguarda o agir de Deus,
antes que você esteja fazendo alguma coisa. Nem sempre é fácil você aguardar o agir de Deus. E nesse contexto aqui em especial, Davi está falando de uma situação de sua vida, que diz respeito a uma situação de pecado. Uma situação de pecado onde ele se sentia o pior dos seres humanos. E de fato, quando ele coloca diante de Deus a sua situação de pecado, inclusive envolvendo a língua maledicente, a língua que fala demais, foi o grande problema que Jó também enfrentou. Ele era homem reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, mas a sua língua chibatava, ele falava mais do que devia. E de fato, Jó teve que aprender a falar menos e ouvir mais aquilo que Deus queria falar ao seu coração. O salmista Davi também estava lidando com isso. Nós também lidamos com isso. Quem aqui nunca conseguiu perceber que precisava domar mais a sua língua? De tanto que falamos e falamos bobagens. Mas o texto é muito claro quando ele pergunta: o que eu espero? Ele então coloca diante do Senhor a seguinte frase: a minha esperança está em ti. Para vencer o mal do seu próprio coração, para vencer a sua língua maledicente, ele aprendeu a esperar e a depositar a sua esperança no Senhor. E o tema da mensagem dessa noite é a palavra tikvá, a corda da esperança. A palavra tikvá, como nós vamos aprender hoje, tem muito a nos falar sobre o que é a verdadeira esperança bíblica. E a gente vai começando a imaginar também o quanto a nossa vida aqui na Terra é breve. Estávamos saindo de uma situação de pandemia de Covid-19, que infelizmente já está voltando novamente. E ficamos igual a sanfona, entrando, fazendo esse movimento como se fosse sanfona, um movimento repetitivo. E a gente precisa depositar cada vez mais a nossa confiança em Deus. Mas se tem algo que a Covid tem nos ensinado, a humanidade inteira tem aprendido essa lição, é de que a vida humana é breve. A nossa vida é breve. O nosso tempo aqui na Terra, por mais que seja um tempo em que possamos contar os nossos dias da presença de Deus, ainda assim são dias breves. E muitas vezes o esforço que a gente tem para poder lidar com os problemas dessa vida breve, às vezes a gente fica com aquele sentimento de que será que vale a pena tanto esforço? Será que vale a pena tanto esforço para que eu alcance aquele meu sonho, aquele meu objetivo? E no final das contas, o próprio Salomão, em seu livro, no final de sua vida de Eclesiastes, ele faz esse tipo de reflexão. Diante de um vazio de vida que alguns enxergam, que alguns percebem, diante de uma luta desenfreada para sobreviver, para alcançar coisas importantes da vida, às vezes a gente fica com essa sensação de que nós estamos correndo atrás do vento, conforme a linguagem do próprio Salomão. E eu pergunto para você, qual é a esperança da sua vida? O que você espera na sua vida? O que motiva o seu coração a continuar se movendo? O que motiva você a estar trabalhando, a estar sustentando a sua família, criando filhos, vendo netos? O que motiva a sua vida no que diz respeito àquele planejamento que você fez lá alguns anos atrás? E naquilo que você sonhava antes, você tem alcançado esse objetivo? Não importa o tipo de sonho que você tenha, seja o sonho de sair para fazer missões, para evangelizar o mundo, seja o sonho de vencer na vida como uma profissão, seja o sonho de constituir uma família abençoada por Deus. Não importa o sonho,
todo ser humano tem sonho. E o que faz a diferença é se ele consegue a bênção de Deus para poder alcançar esse objetivo, para poder alcançar essa esperança. Mas agora eu digo para você, como você pode renovar a sua esperança diante de um mundo que vive te dando rasteiras, que você vive caindo nessa expectativa de alcançar os seus sonhos? Nesse momento, essa palavra, esperança, mais do que nunca, ela é essencial para a nossa vida. Nós estamos vivendo dias que se aproximam, dias complicados. Nós, como cristãos, estamos vendo aqui no Brasil dias que se aproximam, que são dias difíceis para a nossa própria fé. Dias difíceis para a nossa própria subsistência enquanto igreja. E muitas vezes ficamos acomodados ao nosso conforto, acomodados à liberdade que sempre tivemos de pregar o Evangelho. Mas pode chegar o dia que essa liberdade nos seja tirada. E o nosso país pode também viver a experiência de um país fechado para a pregação do Evangelho. E a pergunta permanece: qual a sua esperança? Será que a sua esperança está em heróis humanos? Será que a sua esperança está no sistema deste mundo? Ora, Jesus mesmo disse que o mundo jaz no maligno. Precisamos aprender, meu amado, minha amada, a enfrentar, na verdade, o sistema deste mundo que nos odeia. Nos odeia porque nós amamos a Jesus Cristo. E esse sistema odeia o Senhor Jesus. Então a nossa esperança precisa receber um ajuste de foco. O que eu espero? A minha esperança está completamente voltada para o Senhor. E eu quero agora conversar com você sobre essa palavra tikva em hebraico. A palavra tikva significa esperança. Ela veio de uma raiz, a raiz kav. Raiz kav no hebraico significa corda. E agora vem o conceito bíblico que vai trazer renovo para a sua vida espiritual. A esperança é como uma corda. E essa corda liga dois extremos. É um laço que liga dois extremos. No primeiro extremo está o seu coração. Você tem uma corda amarrada no seu coração. No outro extremo está o coração do próprio Deus. Então essa corda da esperança está amarrando o seu coração ao coração de Deus. E como é que você está amarrado a Deus com essa corda da esperança? Quando você recebe todas as promessas do Senhor para a sua vida. Então, quando você olha para as promessas de Deus, quando você percebe o que Deus te prometeu, você consegue vislumbrar pelos olhos da fé aquilo que veio lá na frente. Aquilo que você não consegue enxergar hoje, mas você percebe porque você confia em Deus e sabe que Ele está trabalhando para cumprir todas as promessas que Ele te fez. E quando isso aquieta o seu coração, quando esse pensamento está fazendo aquele quentinho no seu coração, você percebe que Deus está cuidando de você. Isso renova a sua esperança. A sua esperança é renovada quando você se permite estar ligado ao coração de Deus pelas promessas que Ele já te fez. E o texto é muito claro quando diz que essa corda liga o nosso coração, liga a nossa alma, liga os nossos sentimentos, liga a nossa fé, liga tudo que nós somos
A essência do ser humano é ligada a Deus. Porque Deus colocou no coração do ser humano um vazio que somente Ele pode preencher. Tantos ao longo da história, porque se afastaram de Deus ou porque tiraram Deus da sua própria existência. E a sociedade é mestra em fazer isso porque, como já vimos, o mundo jaz no maligno. Então, porque essa sociedade faz isso, ela quer preencher esse vazio do tamanho de Deus com outras coisas que não sejam o próprio Deus. E esse vazio vai corroendo a pessoa por dentro. Esse vazio vai se adensando. Esse vazio vai tomando a própria percepção da pessoa de quem ela é. E quanto mais ela busca preencher esse vazio com bens materiais, com sucesso, com riquezas, com uma vida dissoluta, como o filho pródigo da parábola, essa pessoa vai a cada vez mais ficando ainda mais dependente daquilo que ela escolheu para substituir a Deus. E essa dependência é autodestruidora. A única dependência que nos edifica, que nos abençoa, é a dependência que temos do próprio Deus. Esse vazio da eternidade que muitas vezes vai corroendo o nosso coração, só Deus é que pode aquietar. Só Ele preenche, só Ele abençoa. E aqui o salmista, no Salmo 39, como temos visto, ele tem também se visto e percebido que como ele poderia alcançar a vitória, já que ele estava em disciplina. Já que o salmista estava nesse momento, neste exato momento, sendo disciplinado por Deus. Já que Davi sabia completamente tudo o que ele havia feito de errado, e ele estava em disciplina. Pessoas são disciplinadas por Deus, especialmente pessoas que amam e servem a Deus, porque Deus também ama os seus filhos. E Deus disciplina aquele que ama, aquele que Ele ama. E não apenas pessoas, nações também são disciplinadas por Deus. Povos são disciplinados por Deus. Se esses povos se distanciam de Deus, se esses povos se dedicam à impiedade cada vez crescente, o que a Bíblia nos ensina ao longo de todo o Antigo Testamento é de que Deus também traz juízo sobre povos que abandonaram Deus. Então precisamos agora pensar junto com o salmista, onde erramos? Onde erramos como povo de Deus? Porque a Bíblia também ensina que o juízo começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Onde erramos como indivíduos, onde erramos como sal e luz para uma nação que não consegue enxergar Deus, porque ela tem se secularizado cada vez mais. As nações do Ocidente se distanciaram tanto de Deus, que hoje em dia povos na Europa que foram celeiros de missionários que chegaram aqui no Brasil para trazer o Evangelho para nós. Essas nações estão hoje tomadas pelo ateísmo militante, estão tomadas também hoje por uma fé completamente avessa ao Evangelho, que é a fé muçulmana. Tem aberto o coração para a fé muçulmana. Tem aberto o coração para o ateísmo. E a empáfia é tão grande que essas mesmas nações se dizem pós-cristãs, como se elas tivessem conseguido superar algo terrível para elas, na visão delas, que era a visão de mundo do cristianismo.
E o salmista nos dá a lição. Ele estava em disciplina diante de Deus. Mas como ele podia renovar a sua esperança diante de uma situação tão difícil e caótica para ele? Primeiro, ele confessa o seu pecado e clama a Deus pelo fim da disciplina na sua vida. Como igreja do Senhor, nós temos o dever, nós temos a obrigação de sermos sal da terra e luz para esse mundo, para essa nação onde Deus nos plantou. E a frutificação que precisamos dar não é apenas uma frutificação de estética cristã. Entenda o que eu estou dizendo. O mundo não precisa de estética cristã. O mundo precisa de evangelho. Evangelho raiz, sendo pregado com coragem. Não importa se você perde seguidores nas redes sociais. Isso é o de menos. Cristãos do passado perderam a vida. Não importa se você é cancelado. Isso é o de menos. Cristãos antigamente eram torturados por amor ao Evangelho. E nós ficamos muito preocupados com toda a estética cristã. O trigo que está misturado junto com o joio, segundo o que Jesus disse. O joio se parece com o trigo. O joio tem estética de trigo, mas ele não é trigo. A essência do joio é uma essência venenosa. Se alguém sem souber comer o joio como se fosse trigo, essa pessoa é envenenada e morre. Poucas pessoas percebem isso. Por isso que o inimigo daquela parábola do trigo e o joio semeou o joio junto com o trigo, porque ele queria que o seu inimigo morresse. Mas é preciso esperar o tempo certo da colheita, para então fazer a separação e tirar o veneno do meio da boa semente, do meio do trigo. Então o salmista pede perdão a Deus pelo seu pecado, se coloca diante do Senhor e pede para que o Senhor retire a disciplina, porque ainda dava tempo de Deus agir. Se Deus não o libertasse logo, o salmista disse, Davi disse, em breve não iria restar vida para que o próprio salmista pudesse vislumbrar e aproveitar. Então, o salmista tinha esperança no agir de Deus a favor dele. Estava, então, focando numa perspectiva muito maior do que meramente a circunstância do momento em que ele estava vivendo. Mais do que perder algum nível de conforto, ele estava preocupado com a raiz do mal, que é retirar o juízo de Deus contra o pecado, porque ele de fato havia cometido o pecado. E queridos, eu quero agora chegar na parte final dessa mensagem, trazendo para você um ajuste de foco. A sua esperança não pode estar atrelada, a corda da esperança não pode estar atrelada numa ponta no seu coração e outra ponta no mundo. E outra ponta em projetos, em pessoas, em qualquer outro tipo de coisa ou situação ou pessoa que não seja o próprio Deus. Então, neste momento, o convite é para que você esteja atrelando a corda do seu coração, para que você esteja ancorado em Deus. Coloque a âncora certa na sua vida. Se você colocar uma âncora errada, você vai estar preso a algo que não vai te dar esperança de vida eterna. Mas nessa noite você está aprendendo. A corda do teu coração precisa estar atrelada ao coração de Deus. A âncora do teu coração precisa ser o próprio Deus. Ele é o teu porto seguro. Ele é a tua vida. Ele é a bênção para você. Ele é a raiz daquilo que você precisa ter na sua fé. Você subsistirá em nome de Jesus. Você receberá vitória, vida plena, porque você vai estar ancorado em Deus.
Qualquer outro tipo de âncora é engano para a sua vida. Eu quero agora ajustar o foco para que você entenda como colocar o seu coração ancorado em Deus. Vamos falar aqui da maior esperança que nós podemos ter. A maior promessa que Deus já nos deu. A promessa de salvação, promessa de vida eterna. Então a esperança eterna para você é quando você se ancora no próprio Deus. E Ele então vai fazer alguns feitos em sua vida. O primeiro deles é que a esperança eterna fortalece os santos, inclusive na hora da morte. Seja uma morte torturante, uma morte violenta, uma morte simples, tranquila, serena. Mas um dia todos nós morreremos. Sim, essa é uma verdade. Não vou pedir para você falar para o irmão que está do seu lado que um dia ele vai morrer. Ninguém vai querer falar isso. Mas essa é uma verdade. É óbvio, ululante. Todos um dia morreremos. E a esperança de vida eterna nos garante um momento tranquilo na hora que estivermos enfrentando a morte. Em Provérbios 14, versículo 32, você vai ler o seguinte: pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até a sua morte tem o quê? Esperança. A morte para o justo não é o bicho-papão, não é o monstro. A morte para o justo é uma serva. Porque a morte possibilitará ao justo de estar eternamente com o Deus que ele tanto amou ao longo da sua vida. Então encare a morte como a pior coisa que pode acontecer, porque a morte, na verdade, pode ser a melhor. Se você estiver ancorado com o seu coração em Deus. Se a esperança da sua vida não está totalmente atrelada a esse mundo, a qualquer sucesso material, mas se a sua esperança estiver realmente focada no Deus de toda a esperança real. A esperança eterna também assegura a nossa imortalidade. Sim, você é imortal. Em Atos capítulo 24, versículo 15, nós lemos o seguinte: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Justos e ímpios ressuscitarão. Os justos para a bem-aventurança eterna, para a felicidade eterna, para o céu que Deus preparou para nós. Os injustos também ressuscitarão, mas para a condenação eterna, Jesus disse. Para estarem eternamente em condenação, separados de Deus. Que, na verdade, é a perpetuação de tudo que o injusto quis fazer aqui na terra. O injusto quis viver a sua vida inteira sem considerar Deus, sem colocar Deus como o principal da sua vida. Ok, isso será o seu destino eterno, o destino eterno do injusto. Já quem não quis ter relacionamento com Deus aqui na terra, essa é a esperança, entre aspas, que ele vai ter para a vida eterna depois dessa terra. Você que serviu a Deus, que amou a Deus, que esteve colocando a sua vida completamente, inteiramente nas mãos do Senhor, você vai colher a eternidade perto de quem você quis estar perto ao longo de toda a sua vida. Essa escolha que você faz define o futuro eterno que você terá. Então, a esperança eterna nos assegura a imortalidade do jeito certo, com a pessoa certa, de modo que vai trazer bem-aventurança eterna para todos nós. A esperança eterna também é um tesouro celestial. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 5, você vai ler: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade e do Evangelho. Então o céu é a concretização de toda a esperança que temos aqui na terra. O céu é a maior e melhor
resposta de Deus para todas as orações que você fez aqui na terra. Você pede cura, Deus pode te curar. Mas se Deus não te curar, Ele vai te curar quando você chegar no céu. Você pede uma situação melhor de sua vida aqui, com um emprego melhor, com um salário melhor, uma vida melhor. Você pode pedir, pode trabalhar. Mas se Deus não te abençoar com isso, você vai receber rua de ouro e de cristais lá no céu. Nada disso aqui é definitivo para nós. Somos passageiros enquanto estamos aqui. O que realmente importa é o futuro quando chegarmos lá. Lá é eternidade, lá é bênção, lá é riqueza, lá é saúde, é vida abundante. Enquanto estamos aqui, lutamos ainda. Até às vezes o desespero bate em nossa porta. Mas nosso coração se enche de paz quando ajustamos e ancoramos o nosso coração em Deus e na esperança eterna que Ele preparou para nós. A esperança eterna também é a âncora segura da nossa alma enquanto estamos ainda aqui na terra. Em Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19, diz o seguinte: Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação. Na luta que você enfrenta, você alcança na esperança uma forte consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, temos essa consolação como âncora da alma. Guarda essa expressão, âncora da alma, segura e firme e que penetra até o interior do véu. O véu aqui é uma esperança em que estejamos chegando até o céu. Esse véu aqui se refere metaforicamente ao céu. Então temos a âncora da alma, que é a esperança de vida eterna, que está guardada para nós, que está assegurada para nós em Cristo Jesus. Enquanto estamos ancorados a essa esperança eterna, nós podemos ter a certeza, hoje aqui na terra, que toda a ardente provação que enfrentamos aqui, ela é pequena e passageira. E aqui quem fala, provavelmente o autor dos Hebreus era o apóstolo Paulo, acredito eu. Se era de fato o apóstolo Paulo, aqui quem fala é quem estava acostumado a ser inclusive torturado. O sofrimento da tortura, da perseguição, da injustiça, da morte, nada disso se compara à glória eterna que nos está revelada em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diante das suas frustrações, meu irmão, minha irmã, diante das suas lutas, até diante do desespero, coloque a sua âncora no próprio Deus. Ata o seu coração com as cordas da esperança nas promessas de Deus. E essa vida eterna, garantida por Cristo, ela será uma realidade na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Não importa o que o futuro nos espera aqui, nos reserva aqui. Não importa qualquer tipo de crise que o nosso país, inclusive, possa enfrentar. Serão dias difíceis, muito provavelmente. Mas não importa, porque no final de tudo está a glória eterna, o peso de glória para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel, não esmoreça da sua fé, mantenha-se firme, inabalável, com o seu coração ancorado no próprio Deus. Então, para superar as crises e frustrações temporárias, devemos ancorar a nossa alma na esperança das promessas eternas do próprio Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que essa palavra tenha encontrado impacto no teu coração.
E em nome de Jesus, que se há alguma questão na sua vida pessoal que precise agora de mudança, que precise agora de restauração, coloque-se diante do Senhor neste momento. Eu quero te fazer um convite. Para você que já conhece o Senhor, para você que já ama e serve o Senhor, eu não sei qual é a expectativa que você tem, o que espera o seu coração, o que espera a sua alma. Mas diante dessa palavra, a âncora do seu coração precisa mudar de lugar. Será que o seu coração está ancorado em Deus? E nesse momento, se você sente que o seu coração está ancorado em outras paragens que não sejam o próprio Deus, o próprio coração de Deus, eu quero convidar você, e é um desafio para a sua vida também, para que você se coloque aqui na frente. Peço licença ao pastor José Wellington para falar para você o seguinte: hoje Deus quer ser a âncora da sua vida. Hoje Deus quer estar atado a você com essas cordas da esperança. E você, se você precisa hoje se colocar na presença de Deus para mudar essa chave na sua vida, hoje é o momento de você fazer esse concerto diante do Senhor. Se você deseja, é só você vir aqui, que eu vou estar orando por você, juntamente com o pastor José Wellington. Nós vamos estar orando pela sua vida. Desde que você esteja agora com a sua vida completamente entregue nas mãos do Senhor. Há algum pecado na sua vida que só você e Deus sabem? Faça essa confissão agora com a sua mente mesmo, sem precisar nem verbalizar. Você quer uma nova dimensão na sua vida espiritual? Você quer uma nova forma de você viver a sua fé cristã? Com desafios cada vez maiores na presença de Deus? Você sente que a sua vida espiritual está estagnada? Agora é a hora de você se levantar. Agora é a hora de você se colocar na presença do Senhor. Agora é a hora de você se colocar debaixo do completo e total agir de Deus na sua vida. Quem sabe o avivamento que você precisa. Quem sabe um despertamento espiritual grande e forte. Hoje você pode mudar a âncora do seu coração. Nesse momento nós estamos já nos preparando para a oração. E agora você precisa colocar a sua vida, a sua alma inteiramente nas mãos do Senhor. Toda a crise que possivelmente virá, ela não vai derrotar a sua fé, porque você vai estar completamente seguro nas mãos do Senhor. E essa segurança tem peso de glória eterna. Ela não está sujeita às condições desse mundo, mas é uma condição que não vai definir a fé que você tem. O que define a sua fé é o Deus que te garante, é o Deus Todo-Poderoso que te sustenta, que te abençoa, que cura você, e que no final de tudo é o céu que Ele está preparando para cada um de nós que estamos aqui. Pai, nós te exaltamos, junto com os demais irmãos, junto com o teu servo, o pastor, o anjo dessa igreja. Nós queremos colocar esses irmãos em tua presença. Aqueles que precisam, Senhor, de um despertamento espiritual, de uma sacudida, Senhor, em sua vida devocional. Estarem abandonando apenas, ó Pai, uma vida devocional apenas estética, para de fato, Senhor, estar compreendendo os mistérios que o Senhor tem revelado na prática, na vida de cada um deles. Aspectos, ó Pai, de pecados inconfessáveis, que hoje, Senhor, estão sendo colocados mentalmente por eles no teu altar. Que
que cada um desses pecados, ó Pai, que o Senhor está recebendo confissão agora, que cada um deles seja coberto pelo sangue de Cristo. Que cada um desses pecados, ó Pai, seja agora completamente coberto pela Tua ação salvadora. Clamamos o Teu perdão, porque nós somos pequenos, somos falhos. Isso não deve, ó Pai, servir de desculpa para nós. Queremos servir a Ti do modo que realmente agrade o Teu coração. Então nos ajuda em nossa fraqueza. Aumenta a fé de cada um dos Teus servos, a minha fé, a fé de cada um de nós. E permita, Pai, que a âncora do nosso coração esteja completamente, ó Pai, colocada em Ti. Que possamos responder como o salmista Davi disse no passado: o que espero eu? A minha esperança está totalmente firmada em Ti. Continua falando conosco. Que essa palavra seja impactante ainda por nós. Que essa mensagem, ó Pai, encontre reverberação a nós ao longo dessa semana, ao longo desse final de ano. E que as cordas da esperança estejam nos segurando para o futuro, ó Pai, que nos espera. Se for juízo, Senhor, que comece pela Tua casa, que comece por nós, que possamos confessar a Ti com o coração aberto tudo o que deixamos de fazer como igreja no Brasil. E que o Teu povo, Senhor, que se reúne para confessar a Ti os seus pecados, seja perdoado e que a nossa terra seja sarada para a glória do Teu nome. Mas o Senhor tem preparado algo de especial para a nossa nação. Quem sabe um avivamento, ó Pai, nunca experimentado antes. Que sejamos também, Senhor, alvo desse avivamento. Que sejamos, ó Pai, agentes do Senhor para proclamar a vitória final do Senhor, ó Pai, inclusive sobre a nossa nação. Nos dê essa condição de fato sermos sal da terra e luz do mundo. E nunca permita, Senhor, que a nossa fé esmoreça diante daquilo que ainda virá. Nos dá essa certeza. Firme em nós este propósito. Clamamos a Ti por isso, em nome de Jesus. Hoje, para todos, sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus queridos. A palavra está novamente com a direção. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.